Fala, gente, muito boa noite pra todo mundo. É uma coisa assim muito breve, é uma coisa assim um pouco mais leve. Bom, você é torcedor de outro time ou você é torcedor do time do Flamengo, vai falar assim, você tá de chororô, né? Você tá chorando porque o seu time perdeu, porque o seu time perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, perdeu a Carioca. Bom, gente, Carioca eu tô cagando e andando, porque o Carioca ele simplesmente ele não vale nada, né? E muito menos a Supercopa. Mas a Supercopa vale, né? Minto, a Supercopa ela vale sim. Ambos os jogos, eu praticamente, uma posso dizer que eu assisti porque eu tava em vídeo chamada com um amigo meu, e o outro eu não assisti porque simplesmente falei, cara, onde é que eu não assisti um jogo que não tem técnico, o time tá tudo bagunçado, o time tá de ressaca. Então, o que acontece? Eu não vou aqui dar uma de mensageira da paz, né, da Lapolano, dizendo assim, não, gente, sem violência, eu sou contra. Cara, também em certos, eu posso dizer que violência em determinados momentos ela é necessária, né? Todo mundo viu aí, né, o jogo de quarta. O que acontece? Os jogadores, né, o jogador tal do Flamengo, ele provoca, xinga, reclama. Cara, zoar, provocar, isso acontece, né? A torcida faz isso, o jogador faz isso. Mas só que uma coisa que a gente diz, né? O Botafogo não é lugar de covardes. Em 2022, quando teve a Batalha do Beira-Rio, né? Os jogadores do Internacional, eles ficaram o jogo inteiro provocando o Lucas Piazon, que era na época o jogador do Botafogo. E chegou no final do jogo, ele simplesmente ele se cansou, né? Ele explodiu, perdeu a paciência, foi pra cima do jogador do Internacional, aí foi todo mundo em cima, foi uma pancadaria sem tamanho. Mas assim, aquele jogo ali, aquele jogo foi muito marcante como torcedora, mas também foi nesse sentido. Bom, voltando, 3 anos depois praticamente, a gente está vendo aqui, né, o time do Flamengo, assim, por ter um plantel, por ter um time reserva, por ter um técnico que está conseguindo encaixar o trabalho, conseguiu ter vitórias contra o Botafogo, 2 vitórias, mas não conseguiu perder pro sub-40 do Fluminense, que joga com o técnico retranqueiro. Mas vamos lá. Esse negócio de dizer assim, gente, eu sou contra a violência, não pode dizer que eu sou. O que vai acontecer, gente? A violência não resolve. Em determinados momentos a violência é um pouco necessária, né? Ela é um pouco necessária, ela se faz necessária. Não é o tempo todo, não é o tempo todo, mas ela se faz necessária em certos momentos. Por quê? Eles sempre provocam, eles sempre debocham, eles sempre vão nos estádios, quebram tudo e nada acontece. E esse jogador aí do Flamengo que hoje é colocado como herói, né? Ele é colocado como um cara, como um bichão, mas ele não passa de um cagão, um covarde, né? O outro também que provocou não passa de um cagão, porque quando ele tomou a peitada do jogador do Botafogo, ele caiu no chão lá, igual uma boneca, e ficou lá caído. E quando ele só levantou, só foi encarar quando o bando ficou junto, porque ele sozinho, mano a mano, sendo sujeito homem, ele não ficou. Então, o que você vê ali? Muita coisa. Você vê esse determinado jogador do Botafogo que deu soco no Alexander Barbosa, que perdeu o dente, mas ele vai poder colocar o dente de novo, né? Teve um jogador nosso, né, que é o Cuiabano, lateral esquerdo, bom, foi pra cima dele e ele ele simplesmente não encarou, ele fugiu do Cuiabano e ele é colocado como a mídia, como o cara, né, como um herói. Gente, eu vou deixar só um recado. Campeonato Carioca, tá? O fim é melhor do que muitas vezes do que o começo. Então, todo mundo viu o começo do Botafogo de 2024. Time, Campeonato Carioca totalmente sem razão nenhuma. O Botafogo cagou. Foi com o técnico interino e eu fui zoada no ano passado, né? Vascaínos me zoaram, flamenguistas me zoaram, tricolores, né? Porque, você tá assim,
porque seu time não se classificou pro Carioca. Eu falei, cara, pra que meu time vai se classificar pro Carioca se ele tem uma pré-Libertadores pela frente? Pra que ele vai se classificar pro Carioca se ele tem que disputar um brasileiro? Pra que ele vai fazer isso? Então, pra que você vai gastar o seu time em um título que não tá nem aí? Entendeu? Tipo assim, eu falo assim, cara, às vezes é necessário? É necessário. Entendeu? Às vezes é necessário. Porque ano passado, quando esse mesmo time tomou 4-1 do Botafogo, né? O único gol que eles fizeram naquela partida, o jogador, né? Não precisa nem falar o nome, sai fazendo aquilo. Ele adora fazer isso, né? Ele adora fazer o chororô. Depois que, pra mim, nosso eterno goleiro, maravilhoso, ídolo, Gatito Fernandes, foi pra cima dele, mandou ele lá fazer o gesto, ele não fez, ele cagou nas fraldas, né? Ficou de fralda cheia, não foi. E depois disso também ele não fez mais, né? Depois disso ele nunca mais fez o gesto do chororô. Falaram que na Supercopa ele não fez isso, né? Que ele cobrou o pênalti, ele fez um gol, sei lá, assim, as duas coisas. E ele não fez o gesto do chororô. Por quê? Porque ele tomou uma enquadra. E ele fez isso. Então, o De La Cruz era para ser expulso, né? Ele era para ser expulso, não foi. E aquilo mudou também. Quem é o culpado dessa violência toda? O árbitro, que fez a merda toda e deixou aquilo correr solto, né? O árbitro, ele deixou isso tudo acontecer, ele deixou tudo isso rolar e ele simplesmente não quis, né? Deixou aquilo que acontecer. E esse time aí tem que aprender, entendeu? Eles batem e acham que por causa disso, mas a gente é o Flamengo, caguei. O Palmeiras nos últimos anos foi muito melhor e ficou nessa soberba e caiu o ano passado, bonito. E também tá nesse tipo aí, né? Porque fica nessa coisa de que não, é isso e aquilo outro, a arbitragem passa a mão na cabeça, a arbitragem não faz nada, a arbitragem não deixa, a arbitragem, ela fica nesse tipo, né? Ela fica nesse tipo de coisa, ela deixa isso tudo rolar. E foi aí que aconteceu, né? O nosso cachorro doido, Alexander Barbosa, a gente estão fazendo chacota com a cara dele, estão rindo da cara dele, mas, cara, o que ele tá fazendo é exatamente isso, né? Estão tirando ele pra isso, e o cara que bateu nele na covardia é tirado pro cara, né? Pro protagonista, pro herói, pro bichão, pra isso, pro tudo muito. Eu quero ver se no brasileiro, ou se na Copa do Brasil, ou numa fase de grupo de Libertadores, isso se não for eliminado, né, se vai acontecer isso de novo aí. Eu quero saber se o que vai acontecer. Se eles realmente vão ter essa marra todos de novo aí. Entendeu? Porque, sinceramente, pode estar jogando bom futebol, mas pô, mas sofreu pra fazer um golzinho de bola parada no Botafogo. O time que agora, assim, a gente tá com um técnico interino ainda, né? Mas eu tenho que acreditar que o time vai conseguir trazer um técnico maravilhoso. Mas assim, gente, esse aqui é um vídeo um pouco mais tranquilo, longe de temas pesados. Mas assim, gente, recado dado, fiquem com meus um excelente final de semana, né? Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, praia, valeu, fiquem com Deus e boa noite.